Bem-vindos além das pirâmides. Boa semana para vocês. Cá ficamos nós então com o resumo da semana aqui no Egito. Bora lá. Niqab. Você já deve ter ouvido falar nessa palavra, mas muitas pessoas não têm noção do seu significado. Muitos não sabem. O niqab é aquele véu que cobre o rosto da maior parte de mulheres islâmicas nos países islâmicos e que gostam de andar dessa forma mais rigorosa. Todo o corpo coberto e também o rosto. Muitos até confundem e chamam burca. Burca significa a vestimenta completa, é um véu mais longo, é uma vestimenta diferente do Afeganistão. Mas no caso aqui, o niqab é visto em muitos países muçulmanos, árabes especialmente, e que cobrem o rosto deixando apenas os olhos de fora. Aqui no Egito, muitas mulheres usam essa forma de vestimenta islâmica por livre e espontânea vontade, por questões familiares, por, às vezes, cultura mesmo. Cultura e a família toda veste-se daquela forma. Então, a menina, quando chega na puberdade, ela começa também a ser instruída a cobrir o rosto. Então, o niqab, essa parte apenas aqui que cobre o rosto e deixa apenas os olhos, teve uma polêmica sobre isso. E essa polêmica já não é nova, mas continua aqui no Egito. Proibição do niqab nas escolas provoca uma controvérsia aqui no Egito. Pois é, a decisão do Ministério da Educação e Educação Técnica no Egito de proibir o uso do niqab nas escolas provocou novamente uma ampla controvérsia no Egito todo. Como vocês sabem, algumas famílias não aceitam. E então, um debate sobre a imposição do Estado, do governo, de um padrão de roupa aos seus cidadãos causou um extremo conflito aqui entre as opiniões. Na segunda-feira, o Ministério de Educação e Educação Técnica do Egito, então, ele emitiu uma decisão definindo as especificações dos uniformes escolares e garantindo uma proibição de usar o niqab, o véu que cobre o rosto, nas escolas egípcias, coincidindo com o início do novo ano letivo. Pois é, estão quase a começar as aulas e eles já tiveram essa notícia. Além do uniforme escolar, com as suas devidas regrinhas, vamos ter que não poder usar o véu. As famílias, algumas, não aceitam. De acordo com a decisão, usar um véu para estudantes do sexo feminino é opcional, desde que o rosto não esteja coberto. Ou seja, você pode usar o seu véu, você pode usar as suas roupas, sua vestimenta mais longa. E o modelo de véu e turbante não interfere desde que siga a cor escolhida pela direção da educação competente. Normalmente aqui as meninas vão muito para a escola, desde a escola primária, com o véuzinho branco. O uniforme, de acordo com o Ministério, ele visa mostrar a ordem e a harmonia dos alunos, sua disciplina dentro das escolas, consolidar as regras e organização, respeitar as leis e os regulamentos dentro da instituição educacional, incutir o apoio, o espírito de pertencimento à escola e alcançar uma harmonia psicológica e social, removendo as diferenças físicas e sociais entre os alunos, estabelecendo então o princípio da justiça e igualdade. Ou seja, quando você está de uniforme, estamos todos iguais. Não se sabe de quem é quem, a sua classe social, não se fica comparando roupa. E isso é uma mais-valia para os uniformes. Além de que também eles dizem reduzir o bullying e o ridículo entre os alunos. Usar uniformes reduz a concorrência entre os alunos com base no seu status econômico e alivia também os encargos para os pais. Né? Os pais compram os seus uniformes anualmente e aquilo é igual para o ano todo, não fica tendo que comprar roupas novas só porque o amigo tem e porque tem que precisa de coisas diferentes. Então o debate sobre o uso do niqab não é novo. O Tribunal de Justiça Administrativa das Universidades já impediu uma vez as estudantes que viessem assim cobertas aos exames lá em 2010. Ele afirmou que o uso do véu ali no rosto permite que as alunas se disfarçam umas das outras, não é? E assim, você não sabe nada, eu vou me vestir e vou lá fazer o exame por você. E proibindo assim, durante os exames pelo menos, garantir a igualdade de oportunidade para todos os alunos. Essa decisão foi acompanhada por vários protestos de algumas estudantes do sexo feminino, assim como de suas famílias, e grupos de direitos humanos, que argumentaram que era uma violação do direito das mulheres à liberdade de religião.
A decisão também foi criticada por alguns estudiosos religiosos. A decisão do Departamento de Educação de proibir o niqab nas escolas provocou reações mistas entre apoiadores e oponentes, enquanto alguns veem isso como a decisão certa para a comunicação aluno-professor, outros veem isso como uma decisão arbitrária que afeta a liberdade de uma mulher de escolher as suas roupas. Ativistas expressaram sua rejeição à decisão, dizendo que ela afeta a liberdade das mulheres de escolher as suas próprias vestimentas, impondo certos padrões sociais e elegantes às meninas e que pode contribuir para a discriminação contra meninas que usam niqab. A roupa é uma liberdade pessoal e não é responsabilidade do Estado impor qualquer estilo de roupa aos seus cidadãos, alguns consideraram. Por outro lado, Ahmed Karima, professor de jurisprudência comparada e da Sharia islâmica na Universidade Al-Azhar, a grande instituição religiosa do país, considerou que a decisão do Ministério da Educação e da Educação Técnica de prevenir e proibir o uso do niqab dentro das instituições está correta. Ninguém esperava um grande religioso falar que está correto. Ele ressaltou que o véu não é considerado um dever religioso, mas o dever é apenas cobrir o cabelo da mulher com o véu, não o rosto. Al-Azhar al-Sharif não fez nenhum comentário sobre o assunto, ou seja, a instituição não se manifestou com relação a essa nova ordem, mas alguns ainda republicaram videoclipes de um sheikh do Al-Azhar, um sheikh conhecido como Dr. Ahmed Al-Tayeb, que ele dava nesse vídeo um parecer sobre o niqab. Ele dizia: o niqab não é uma imposição, mas é permitido e não há recompensa ou punição. Não há uma matéria legítima sobre o uso do niqab, mas é como um adorno, como um anel. Se a mulher quer usar aqui, é com ela. Então, a instituição religiosa, ela se manifestaria mais se fosse para o uso do véu na cabeça. Mas muitos descreveram a decisão levando em conta o aspecto da identificação e que não há direito de um aluno esconder a sua identidade. Alguns pensam dessa forma. E vamos ver como corre agora o início das aulas por aqui. Alguns pais já estão... Eu penso que aqui na minha região muito beduína, onde a cultura é muito vincada, isso não vai para frente. A polícia egípcia anunciou no domingo a prisão de um grupo de pessoas que roubavam um caminhão de transporte carregado de batatas. Sim, com essa inflação do jeito que está, as pessoas estão com um índice de pobreza maior, então eles costumavam realizar esse vício de roubo a caminhões, descarregando os veículos. Enquanto os caminhões passavam na estrada, eles vêm para perto dos caminhões, ali na província de Calíbia, perto do Cairo, e eles rompiam sacos de batatas e mesmo assim desperdiçava-se muitas batatas no chão. Nos últimos 2 dias, um vídeo começou a passar aí nas redes sobre o roubo desse caminhão de batatas em algumas mídias sociais, e então causou grande agitação no Egito em meio às demandas para punir os envolvidos. Por sua vez, o Ministério do Interior egípcio anunciou num post através da sua conta oficial numa dessas plataformas de redes sociais também, que é do governo, que as informações e investigações do setor de segurança público, em coordenação com a Diretoria de Segurança de Calíbia, confirmaram os elementos dessa quadrilha composta por 12 pessoas, incluindo 6 já com passagem pela polícia, especializado em roubos de alimentos, especialmente de cargas dos caminhões. Eles foram apreendidos e em seu confronto admitiram ter cometido o crime. E eles foram todos presos e apreenderam também os veículos usados no incidente. E é isso. E seguem agora para julgamento. 6 já estavam acostumados, não é? Então vamos lá colocar os outros 6 e agora a equipe toda está presa. Algo inusitado, um médico tira a vida de seus próprios pais no Egito. Ele age de uma forma muito estranha depois de cometer esse crime hediondo. A cidade de Alexandria, no Egito, então testemunhou um assassinato hediondo. Um médico anestesista tirou a vida de seus pais idosos dentro do seu apartamento.
O suspeito foi levado para a delegacia. Estão dando início às investigações. Graças a Deus eles conseguiram prender. Foi citado que ele sofria de problemas mentais. Imediatamente após o crime, ele foi para uma mesquita perto da casa e começou a repetir o chamado da oração que vocês já viram, chamado da oração que as mesquitas fazem. Ele se posicionou ali e começou, chorando muito, a pronunciar esse chamado da oração. Então ele começou a delirar, falando palavras incompreensíveis. Foi quando o apreenderam, não é? Quem descobriu tudo foi o segundo filho, o irmão dele. Pois ele recebeu uma mensagem de uma enfermeira que cuidava dos pais para eles, não é? Assim que ela chegou ao apartamento, o anestesista, antes dele sair para essa mesquita, ele disse a ela que ele os levou ao hospital e pediu que ela fosse dormir, mas ela não acatou a ordem e informou ao irmão dele, que foi direto ao apartamento e encontrou os corpos e chamou as autoridades de segurança, dando início a toda a investigação. E é isto. O mundo continua virado ao avesso. O Egito descobriu as circunstâncias de uma rede para prender e extorquir mulheres, adolescentes e mulheres no Egito. O Ministério do Interior anunciou em um comunicado oficial que foi capaz de revelar as circunstâncias relatadas dessa rede internacional para atrair adolescentes, extorquir dinheiro e também fazer abusos via online. Descobriu-se que essa atividade é cometida por meio de 2 contas no Facebook e que eles estavam por trás apenas de uma pessoa, um homem desempregado com antecedentes criminais que era residente ali na província de Giza. Após a legalização dos procedimentos, essa pessoa foi então capturada e o computador, seus telefones celulares, o disco rígido do computador também foram apreendidos. Ao examinar as apreensões, tecnicamente, descobriu-se que existiam vestígios e evidências do seu gerenciamento dessas contas no Facebook. As investigações revelaram evidências do gerenciamento dessas contas falsas, através das quais ele fazia-se passar por personalidades diferentes para atrair as mulheres e meninas, inspirando-as a fornecer oportunidade de emprego como modelo, e elas caíam, muitas caíram, para que fossem atraídas então e obter fotos e vídeos íntimos. O Ministério do Interior afirmou que o acusado ele estava usando essas fotos e vídeos para ameaçar as vítimas e extorquir, chantageando, extorquindo dinheiro delas. O homem segue preso e aguarda o julgamento. A Autoridade Eleitoral Nacional do Egito anunciou sábado que na segunda-feira vai dar todos os detalhes das datas para a realização das próximas eleições presidenciais aqui no Egito. A autoridade disse em um comunicado publicado pela Agência de Notícias do Oriente Médio que o conselheiro Walid Hamza, chefe da autoridade, está programado para anunciar durante a coletiva de imprensa a decisão do Conselho de Administração de convidar os eleitores para a eleição e o calendário também para os próximos procedimentos eleitorais. De acordo com a Constituição egípcia, o resultado das eleições presidenciais deve ser anunciado antes do dia 2 de março. Esperamos que o Egito tome posições que venham a beneficiar o país em breve. Novamente, questões escolares. Em 2016, o Ministério da Educação do Egito emitiu uma decisão ministerial enfatizando a proibição do uso da punição corporal e psicológica para os alunos e a ativação do papel da assistente social nas escolas. Pois é, mas uma deputada egípcia surpreendeu a todos quando ela apresentou uma proposta à Câmara dos Representantes durante os últimos dias. Ela enfatizou o retorno de espancar novamente dentro dos mecanismos de restaurar o professor e conceder-lhe poderes mais amplos de disciplina e punição, incluindo espancamento. Uma coisa meio estranha, não é? Pois é, mas vocês acreditem, pasmem, algumas famílias apoiam essa técnica. A parlamentar egípcia Amal Adel Hamid disse em entrevista: por fim,
Mudanças comportamentais e sociais já foram observadas em crianças e estudantes na nossa sociedade, como resultado da falta de disciplina nas escolas, que são, em primeiro lugar, antes da educação, vem a disciplina. Ela justificou sua proposta de retornar à surra como uma espécie de imposição de disciplina, a fim de retornar à escola sua capacidade de reeducar os alunos e corrigir os seus comportamentos, exigindo que o uso da vara, pois é, gente, a vara ou a régua, seja refinado, reformado, respeito pelos professores e lidar com eles com prestígio, santidade e reverência. Estamos retrocedendo? A parlamentar egípcia, que é sempre controversa com suas estranhas propostas, enfatizou a necessidade de alcançar um legado antigo em que foram criados, que é a educação e a reforma nas escolas e a criação de gerações qualificadas educacional e psicologicamente, observando que ela pede ao Ministério que qualifique o professor também sobre como usar a punição para criar os alunos sem prejudicá-los fisicamente ou causar-lhes alguma deficiência. Ou seja, usaremos novamente a régua, a vara como punição, mas, claro, com medidas não tão drásticas. Será que todos iriam cumprir? E ela diz que essa punição é a única direção para disciplinar a criança e forçá-la a respeitar o seu professor e disciplinar moralmente e evitar que ele falhe, explicando que isso não é um terrorismo psicológico para a criança, mas apenas a imposição da disciplina e a correção. Ela também propôs um prêmio para os alunos comportados e comprometidos com o estudo e disciplinados. Essa proposta provocou um debate amplo entre os egípcios nos meios de comunicação, já que alguns apoiaram as opiniões dela, enquanto muitos criticaram essa proposta, enfatizando que ela distorce a psique da criança e viola os valores educacionais modernos que se concentram na construção da personalidade dos alunos. E vocês, o que vocês acham disso? Voltemos aos tempos antigos? Será que iria resultar novamente o uso da força, o uso da violência? Porque com certeza, do jeito que o mundo está, muitos professores não iriam se controlar e iria haver muitos casos de abuso de poder, abuso e violência. O navio de trigo ucraniano chegou a Istambul no domingo, através do Mar Negro, de acordo com locais especializados em rastreamento ali do tráfico marítimo, o segundo a navegar da Ucrânia, apesar das ameaças de Moscou de atingir qualquer navio que partisse ou que fosse para este país. O navio Aroyat, com bandeira da ilha Palau, partiu na sexta-feira do porto de Chornomorsk, ao sul de Odessa, uma rota marítima criada por Kiev para contornar o bloqueio imposto pela Rússia desde o fim do acordo internacional para exportar grãos ucranianos pelo Mar Negro, depois que Moscou se retirou dele em julho. O navio Aroyat, que transporta 17.600 toneladas de trigo ucraniano para o Egito, estava às 3 horas no domingo na saída sul de Bósforo, no mar de Mármara, disseram Marine Traffic and Wind. Kiev está buscando estabelecer rotas de abastecimento para a África para combater a influência da Rússia em alguns países do continente. Eles prometeram então no verão entregar quantidade de trigo gratuitamente. A produção da Rússia e da Ucrânia ela é essencial para a segurança alimentar global em um momento em que o ataque da Rússia à Ucrânia e as sanções econômicas internacionais a Moscou levaram a interrupções nos suprimentos e mercados globais. As forças armadas ucranianas também buscam há várias semanas combater o controle militar russo no Mar Negro. E com isso nós temos aqui o aumento quase todos os dias de alimentos por causa desse impedimento de transportes de commodities, assim como o trigo. O Egito estendeu na quinta-feira sua proibição de exportação de açúcar por mais 3 meses, excluindo quantidades que excedam as necessidades do mercado local. Pois é, se está faltando aqui, vai faltar aqui, nós não conseguimos também exportar. Então, o governo está impedindo 3 meses aí, ninguém exporta açúcar lá para fora.
Em 17 de agosto, o Egito começou a negociar o açúcar na plataforma Egyptian Commodity. A produção de açúcar no Egito ela é cerca de 2,8 milhões de toneladas por ano, enquanto o consumo ele atinge cerca de 3,2 milhões de toneladas. O déficit entre a produção local e o consumo é superado pela importação de quantidades de 400 mil toneladas por ano, de acordo com dados do governo. Então, nós estamos com um déficit no consumo e na produção e não dá para ficar exportando também. As cebolas também atingiram preços recordes essa semana. O preço por quilo chegou a 30 libras. Imaginem vocês, com um salário mínimo de 3.000 libras, 30 libras é o quilo de cebolas. Durante sua reunião de quarta-feira, o Conselho de Ministros egípcios aprovou então também a suspensão das exportações de cebola por um período de 3 meses. Ou seja, lá para dezembro termina-se tudo isso e vamos ver como começa o ano, não é? Porque depois tem as eleições e vamos ver como as decisões se pronunciam a partir daí. Tudo isso no âmbito do controle de preços nos mercados, de acordo com o comunicado oficial. Os preços da cebola nos mercados a varejo subiram para níveis históricos, então, de 30 libras por quilo. Eu já fui verificar e é verdade, de um dia para o outro aconteceu. As exportações de cebola, então, no Egito aumentaram 221% durante os 2 primeiros meses deste ano. Então é preciso dar uma equilibrada e com isso o governo interrompe a exportação. Resultado da exportação de grandes quantidades, explicando que o período de suspensão é bom, especialmente porque a nova temporada de produção novamente de cebolas começará em fevereiro. A decisão de suspender a exportação de cebolas veio em respostas às demandas de muitas partes devido ao aumento significativo de seu preço localmente aqui no Egito. De acordo com as estatísticas, os preços de alimentos e bebidas aumentaram 71,4% ao ano. Nasser pertence ali à província do Cairo, testemunhou um incidente trágico, porque um trabalhador ele terminou a sua vida de um modo trágico lidando com água de fogo, como eles chamam, ou seja, sabe, usado das baterias de carro, ácido nítrico, e ferindo ainda os seus filhos com a mesma substância. Depois que a sua esposa entrou numa ação judicial com ele para divórcio, os serviços de segurança então no Egito receberam então um relatório das pessoas informando a presença de uma pessoa que havia falecido e os seus 2 filhos estavam feridos dentro de casa, dentro do apartamento, ali naquela região do Cairo. O departamento de polícias então se deslocou ao local e um sheik mostrou o corpo de um trabalhador da oficina e os seus 2 filhos. Eles foram severamente queimados com ácido nítrico pela tal água de fogo. Os feridos foram imediatamente levados ao hospital para o tratamento necessário de sua condição e para tomar as medidas legais necessárias. Investigações sobre o incidente revelaram que o falecido cometeu este incidente quando ele trouxe a garrafa contendo o ácido nítrico e a derramou sobre os seus filhos, fazendo com que eles fossem severamente queimados. E então ele pegou o resto da garrafa, da água de fogo, e o que ele fez foi queimar os seus órgãos internos, ele tomou. E isso foi a causa da morte. E isso foi porque sua esposa entrou com uma ação contra ele, e ela ganhou em tribunal alimentos e pensão e separação. E é isso por hoje. Não temos mais notícias assim tão chocantes, graças a Deus. Alguns acidentes automobilísticos, porque isso é normal aqui, e estamos aí na véspera já de começar o ano letivo. E essas foram as principais notícias. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Não deixe de compartilhar e contribuir aqui com o canal. Fui!